As estranhas línguas estranhas. A expressão línguas estranhas, vocês já ouviram? De onde que vem esse termo? Outra pergunta. Se eu sou salvo, de verdade, eu não era para poder falar em línguas? Falar em línguas não é uma prova da salvação? Uma forma de filtrar os verdadeiros salvos dos que só dizem que são salvos? Bom, hoje o assunto é polêmico, óbvio. Se vocês quiserem, ali atrás tem uma caixa com tomates. Não, brincadeira, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dom de línguas. Nós vamos consultar 1 Coríntios 14, nós vamos ler Atos capítulo 2 e outras passagens mais para destrinchar esse assunto. Mas a resposta já vou dar logo do início. A resposta é não. O falar em línguas não é uma evidência da salvação, não é um requerimento para ser salvo e também não é algo que Deus deu para todos os crentes usarem. De fato, hoje, nos dias da dispensação da graça de Deus, atualmente, ou seja, nesta fase da dispensação da graça, o dom de falar em línguas, ele não está ativo. Ele foi dado como um sinal na igreja primitiva. Ele tinha o propósito de mostrar que o Evangelho era uma mensagem autêntica e ele também tinha o propósito de dar uma provocadinha, uma cutucadinha na nação de Israel por eles terem rejeitado o seu Messias. Ele tinha essas funções. O que ele não tem é uma função nos dias de hoje. Mas aí você vai falar assim, mas tá aí. Vamos por partes. Primeiro, de onde que veio a expressão línguas estranhas? O fato de ser usado a expressão línguas estranhas, bem, qualquer barulho que saia da boca de uma pessoa que não faça um sentido lógico sistemático pode ser classificado como línguas estranhas. E se isso está na Bíblia, então eu posso fazer, certo? Da onde que vem isso da Bíblia? Eu queria contar para vocês um pouquinho a respeito de uma tradução específica, a Almeida Revista e Corrigida, e de um certo processo usado na tradução. Mas a gente encontra a expressão língua estranha, ou no plural línguas estranhas, no capítulo 14 de 1 Coríntios e na Bíblia Revista e Corrigida. Sabe o que as pessoas fazem? É muito comum os tradutores, quando estão traduzindo alguma coisa, perceberem que no grego está de um jeito, se colocar as palavras gregas traduzidas no português na ordem que está, não fica muito bom, não faz muito sentido. Para que faça sentido, às vezes é preciso alterar um pouco a ordem das palavras, às vezes é preciso adicionar uma palavra explicativa que não está errado e no contexto faz todo o sentido, mas que não está ali na língua original, na língua grega. Sabe o que os editores fazem, as edições da Bíblia fazem quando é o caso de se adicionarem palavras explicativas? Em muitos casos, em muitas traduções é usado a palavra em itálico. Eu queria agora chamar a atenção de vocês para a nossa folhinha. A primeira passagem que nós vamos olhar ali é 1 Coríntios 14, dos versículos de 1 a 5, e nós vamos ler na tradução Almeida, Revista e Corrigida. E eu queria que vocês reparassem nas palavras em itálico. Vocês sabem o que elas são? São palavras que não tem na língua grega, mas que os tradutores entenderam, cabe colocar aqui porque agora vai deixar mais claro o sentido. Tá certo? O problema é que às vezes não ajuda. A maioria das vezes ajuda e muito.
Mas houve alguns casos onde os tradutores não ajudaram, eles ajudaram a trazer confusão, e eu acredito que esse texto de 1 Coríntios 14 é um deles. Vamos fazer a leitura então, começando no versículo 1. Diz o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Eu vou fazer uma pausa aqui só para comentar na palavra dons. Vocês repararam que está em itálico? A palavra dons está em itálico, ela está colocada assim porque a palavra dons não está neste versículo. Aí você fala, mas como assim? Obviamente que o assunto é dons. É verdade. É óbvio que o assunto é dons. Tão óbvio que eles entenderam que colocar essa palavra ali ajudaria, porque é óbvio, está no contexto e de fato está correto. Mas só um detalhezinho, não está na língua original. Porque na forma do grego de se montar as frases, quando já está ali mencionado no contexto, você não precisa sempre falar e repetir a palavra. Está embutido, está óbvio, está claro que aquela ideia já está ali. Então, vamos continuar. Do versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Versículo 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Vocês repararam agora no versículo 2, uma outra palavra que está em itálico, é a palavra estranha. Por quê? Porque no grego, no original, na palavra de Deus dada, que foi dada em grego, está simplesmente porque o que fala língua não fala aos homens senão a Deus. E a palavra língua, para os curiosos, é a palavra glossa. E tem dois sentidos esta palavra. A palavra grega glossa tem o sentido de língua, o órgão, e o que é associado à língua? A habilidade de falar e falar um certo sistema de falar, ou seja, uma linguagem ou um idioma. A palavra glossa no grego é usada tanto para um como para outro no Novo Testamento inteiro. A língua em si, o órgão da nossa boca, e a linguagem ou idioma. Vamos continuar então. Versículo 2 novamente, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas, versículo 3, o que profetiza fala aos homens para, está vendo o para? É subentendido, mas não está no grego, percebe? Vocês percebem como às vezes o tradutor precisa de fato adicionar várias palavras para ficar claro? Senão ia ficar assim, ó. Mas o que profetiza fala aos homens, edificação, exortação e consolação. Dá para entender, mas ficou mais claro se colocar o para edificação, exortação e consolação. Continuando no versículo 4, o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mais o que profetiza edifica a igreja. Novamente no versículo 4 temos o termo língua estranha. Novamente a palavra estranha está em itálico. Versículo 5 continua dizendo: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, em itálico, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E aqui, neste versículo, está toda a chave do capítulo inteiro de 1 Coríntios 14. Não é um capítulo pequeno e nem é um capítulo tão fácil de compreender, mas a chave está naquela última palavra ali, para que a igreja receba edificação. Se não edifica, para que fazer? Essa é a ideia central do capítulo. Precisa edificar. O que for feito na igreja precisa ser edificante para a igreja
Tanto que no finzinho, a conclusão é que tudo seja feito com ordem e decência. Tudo bonitinho, cada coisa no seu lugar. Por quê? Porque precisa edificar a igreja. Mas de qualquer forma, eu queria chamar a atenção para vocês do fato de que em nossa nação, a Revista e Corrigida, essa tradução da Bíblia, tem sido usada muito e até hoje é muito utilizada. Em muitas igrejas só se usa essa tradução. Ela é bastante antiga, tem muitas palavras arcaicas e, no entanto, muitos ainda usam. Mas se você pegar qualquer outra tradução, sabe o que você vai ver no versículo 2, no versículo 4 e em todas as demais passagens desse capítulo que falam de língua estranha ou, no plural, línguas estranhas? Sabe o que você vai achar? Apenas a palavra língua ou línguas. Outras, sim. For olhar no grego, não está outras. Foi adicionado para dar uma explicada, para ficar mais claro. Então você encontra, inclusive na Revista e Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana, essa tradução da Bíblia fala em línguas ou língua desconhecida. Também é uma palavra fornecida pelos tradutores. Ela não está na língua original. Na língua original está ali a palavra glossa, que significa o órgão ou um idioma. Agora, vem cá. Qual dos dois é pelo contexto? Pelo contexto de 1 Coríntios 14, onde o que é mais importante é que a igreja receba a edificação. Qual é a tradução correta e boa da palavra glossa? O órgão, língua ou o idioma? A não ser que vocês querem começar um costume novo onde a gente lambe um ao outro na igreja. Não vamos fazer isso, certo? Irmãos, é claro que o sentido aqui é do idioma, das linguagens, ok? Então, o que ele está dizendo nesse texto? Segue o amor é número 1, vem em primeiro. Acabou na sequência, 1 Coríntios 13 veio antes desse capítulo e ele falava de um caminho ainda maior, melhor, e é o amor, o caminho do amor. Então ele fala, segue o amor e procura com zelo os dons espirituais. É bom desenvolver dons, é bom buscar com o Senhor, Ele pode dar e conceder dons, ainda hoje, em qualquer momento. E, principalmente, o que é mais importante? Aqui no versículo 1, o dom mais importante é o dom de profetizar. Agora, alguns minutos atrás, a gente estava conversando sobre a definição de profeta. O que é isso? Profeta é alguém que prediz e também alguém que diz. Simples assim, alguém que pré-anuncia ou alguém que anuncia. O profeta é um pregador, nada mais do que isso. A diferença de um pregador regular ou comum para um pregador profeta é que o profeta recebia informações diretamente de Deus sobre coisas que viriam a acontecer no futuro, e ele recebia informações diretamente de Deus sobre o que estava já acontecendo ou conceitos que já se estavam revelados. Então, em todas as profecias você vai reparar isso. Pega o livro de Isaías e classifica. Quais partes desse livro são relativas às coisas que ainda vão acontecer no futuro? Aí tem lá, uma boa parte do livro de Isaías refere-se a coisas que haveriam de acontecer, e uma boa parte do livro de Isaías se refere a coisas que já foram reveladas. Ele está apenas pregando para aquele povo, anunciando a palavra de Deus já revelada àquele povo. Então, o profeta, ele é um pregador. E esse dom, ele fala aqui, procura os dons, valorize esse tipo de coisa, acima de tudo o amor, e dentre os dons, qual é o mais importante? Falar em língua. Não! É engraçado que às vezes se faz um caso muito grande de falar em línguas, mas para o Senhor, o anunciar da sua palavra é o mais importante. Por que será que é o mais importante? Será que tem a ver com o versículo 2 e 3?
Continuando a leitura, porque o que fala língua estranha, ou no caso, vamos ficar só com o que o grego diz. Então, o que fala língua ou línguas, né? Não fala aos homens, senão a Deus. Muitos valorizam essa parte como sendo uma coisa boa. Irmãos, não é. Ele está fazendo uma crítica. Olha só. A pessoa está falando em línguas. Quem ali está ouvindo? Todo mundo, mas quem ali está entendendo? Não havendo intérprete, quem ali entendeu o recado? Ninguém? Qual é o valor disso? Nenhum, apenas vamos dizer que Deus entendeu, valeu para ele, mas ele não precisa, concordam? Aqui ele está fazendo uma crítica. Olha só, ele diz, senão a Deus, porque ninguém o entende. Ninguém entende o que a pessoa está falando em outra linguagem, em outro idioma. E em espírito fala de mistérios. Aliás, tudo é mistério. Todas as palavras que ele fala continua mistério. Não é o mistério, tá, gente? Bem entendido. Mas é mistério no sentido de que ninguém sabe o que ele está falando e continua não sabendo. Já pensou você ir participar de uma reunião, tá a igreja toda ali, todo mundo assim, passando por situações diferentes na sua vida, sofrendo tentações diferentes. E aí, por todo o tempo que estamos ali, nós ouvimos um monte de palavras, ou, né, o que parece ser todo um conteúdo, e a gente sai, vai embora, sem poder dizer o amém, porque eu não entendi nada, não sei se era bom, se era ruim, e volta para casa tendo saído da igreja do mesmo jeito que entrou. Qual é o valor disso? Então aqui ele está falando, está falando em mistérios, mas, em comparação, versículo 3, o que profetiza, fala aos homens, não está falando com Deus, está falando com os homens, para edificação, exortação e consolação. É bom isso? É útil isso? Sim, é para isso que estamos nos reunindo. Então aí ele avança, colocando mais coisas no versículo 4, o que fala a língua, o que fala outra língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Esse edificar a si mesmo tem sido valorizado por algumas pessoas como sendo alguma coisa muito boa. É muito bom isso, você procura esse dom porque isso vai te fazer bem, você vai se sentir muito bem, você vai crescer espiritualmente. Como assim? Desculpa, mas está falando do quê? Aonde na Bíblia focar em si mesmo é valorizado? Qual é o grande mandamento? Amar a mim mesmo sobre todas as coisas? Isso não condiz com a essência da palavra de Deus. Por isso ele fala, quem está falando em línguas está só se edificando, mas o que profetiza edifica a igreja toda. Olha o valor disso. É muito melhor o dom de profecia do que o dom de línguas, a não ser o quê? Versículo 5, a não ser que tenha quem interprete. Você passa todo um recado, ninguém entendeu nada. Aí levanta alguém e fala, gente, o resumo é isso aqui, 1, 2, 3. Beleza? Bom, agora entendemos. Antes da tradução, ninguém entende nada. Não havendo intérprete, não havendo tradutor, não tem valor nenhum. É edificar a si mesmo. Não é a vontade de Deus. Edificar um ao outro é a vontade de Deus. E vocês conferindo o resto do capítulo, vocês vão ver muitas coisas fascinantes, onde a maioria das pessoas entende que Paulo está dando ali um ensinamento, quando na realidade ele está falando o que está acontecendo nessa igreja imatura que era Corinto, e criticando a eles por isso, e mostrando a outra opção, uma opção melhor, que a igreja toda recebe edificação. Por isso é que depois ele coloca regras. A gente não vai ver com todos os detalhes o capítulo 14 de 1 Coríntios, mas mais para frente vocês vão ver regras, onde ele fala, não pode ser mais que 2 ou 3. E se não tiver quem traduza, quem interprete o que eles estão falando em línguas, que é para ficar sentado e caladinho. Olha só, uma instrução clara e direta, que é por quê?
porque é necessário que a igreja receba edificação. A igreja não é um show onde uma pessoa se mostra como sendo superior a outra e mais espiritual, porque ela pode fazer isso, isso e aquilo. Não é da vontade de Deus isso e nunca foi. Mas agora existem outras dúvidas que surgem quando a gente fala da questão de falar em línguas. Onde que aconteceu pela primeira vez? Eu mostrei para vocês aqui onde que ocorre pela primeira vez e várias vezes seguidas no mesmo capítulo o termo língua estranha. E eu já mostrei que isso não está no original, isso está na forma que os tradutores quiseram ajudar. Só está numa das traduções que nós temos. Outras não colocam dessa forma. Mas, e o falar em línguas em si? Aparece aonde? Atos, capítulo 2. Nós vamos ler uma boa parte do trecho, mas antes que a gente comece a leitura, deixa eu colocar o que está acontecendo ali. Primeiro, o Espírito Santo veio sobre aqueles irmãos que estavam reunidos, certo? Eles passaram a ter a habilidade, de repente, sem estudar no CCAA, fazer escola e curso de língua, eles passaram a ter a habilidade instantaneamente e sobrenaturalmente de se comunicar em outras línguas e várias línguas, e como resultado disso, as pessoas que estavam ali, que eram de outros povos, entenderam o que eles estavam dizendo. É isso que nós vamos observar. Nós vamos ver com toda a clareza que o dom de línguas trata-se de linguagens, trata-se de idiomas. Nós falamos o português aqui no Brasil e quando a gente pensa em fazer um curso para aprender uma outra língua, a gente pensa bem porque nem em direito português a gente fala, né? Não é verdade? Eu estou falando por mim, não por vocês. Mas não é interessante como a habilidade de falar uma outra língua sem estudar ela não seria maravilhoso? Você foi para São Paulo, está ali no meio da muvuca, aí tem aquela pessoa, obviamente não é dali, pela aparência você vê, epa, essa pessoa veio de outro país. E ela começa a falar e claramente está perdida, olhando para cá, olhando para lá, e você sente aquela vontade de, é por aqui, é por ali, ó, vai assim, pega a direita, você quer dar uma instrução, mas não adianta nada porque não dá para se comunicar, é uma baita de uma barreira, não é? Não seria legal, de repente, poder falar a língua da pessoa plenamente, com fluidez? Seria ótimo, né? Era isso que estava acontecendo. E por que aconteceu isso? Porque em Marcos, no capítulo 16, no versículo 17, Jesus Cristo predisse, profetizou que estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aconteceu? Não apenas aconteceu, mas aconteceu logo em seguida. Do tempo que Cristo disse isso para Atos no capítulo 2, tinha passado alguns dias. Foi pouco. Não é interessante? Então já logo se cumpriu. Então vamos para Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? É uma boa pergunta, né? Quem? Quem que estava reunido? Todo mundo? Não. Todos quem? Como que a gente sabe o todos? A regra é contexto. Se você dar uma rezinha e olhar no capítulo 1, está falando de um certo grupo de pessoas que estavam reunidos, e inclusive dá o número deles, eram umas 120 pessoas e mais os 12 apóstolos. Então isso está logo antes no capítulo 1. Então, quando a gente começa a ler o capítulo 2, quem que estava reunido no mesmo lugar? Um grupinho razoável de umas 120 pessoas, certo? De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Aí tem as gravuras, né? Mostrando esse momento e esse evento, e tem aquela ventania, o pessoal, as roupas, tudo para lá e para cá. Gente, está escrito que veio um som como de um vento impetuoso. É o som
que veio, não o vento. Vamos ler com detalhe, né? Mas olha só, veio esse som, tinha o som de um vento impetuoso, eu imagino aquele assobio, né? Aquela coisa das folhas chacoalhando, uma coisa assustadora provavelmente. Vem cá, é possível que outras pessoas ouviram isso? Um vento desse, ou seja, o som de um vento desse sem o vento, isso não ia chamar a atenção de, digamos, toda a cidade? Eu acho que sim. Vamos lá, continuando. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo. Eram línguas de fogo? Eram línguas como de fogo. É um pouco difícil até de imaginar como que era isso. Mas não era fogo, gente. Certo? Porque está escrito que era como de fogo. E pousaram sobre cada um deles. É por isso que tem a tradição, né? Que existia uma tradição de rapar a cabeça aqui em cima e deixar o cabelo só aqui. Vocês já viram essa tradição? Alguns religiosos mantinham uma faixa de cabelo aqui, mas em cima era rapado. Eu estou brincando, gente. Essa tradição existe, mas eu não sei o motivo. A questão é que se fosse fogo mesmo, pode ser que é porque queimou ali, né? Mas o fato é que não era fogo, porque pousou essas línguas sobre cada um deles. Parecia fogo, mas não era fogo. Vamos lá, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Palavra línguas, a mesma palavra grega glossa. Continuando no versículo 5, estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Pausa. Quem que estava morando em Jerusalém? Judeus. Da onde? Todas as nações. Então, quando fala desses judeus, gente piedosa, de todas as nações, quer dizer que não está falando da própria população nativa de Jerusalém, pessoal que mora ali, que tem casa ali. Não está falando deles, está falando de outras pessoas que estavam ali, morando ali. É disso que está falando. Por que a gente sabe disso? Porque é o dia de Pentecostes. Porque, de acordo com a tradição judaica, de acordo com as regras do judaísmo, era necessário vir uma vez por ano, aliás, 3 vezes por ano, ou para 3 festas diferentes, e fazer a celebração ali em Jerusalém das festas judaicas. Eu não sou um judeu, então eu estou um pouco enferrujado a isso, em relação a isso. Eu acho que são 3 festas, mas de fato eu sei que são 3 momentos diferentes, e eles às vezes conseguiam combinar tudo numa época só, então ficava um tempo maior, eles vinham, ficavam, participavam de todas as festas, e depois de um tempo, várias semanas, eles iam embora. A festa de Pentecostes é uma dessas. Ora, é claro então que quem estava ali eram os que moravam em Jerusalém e também todo esse povo que veio de todas as outras nações debaixo do céu, como diz o versículo. Então, tinha algum gentil nessa turma? Não, tinha judeus. Bom, continuando, a gente vê aqui, no versículo 6, assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Detalhes sobre o versículo 6. Quando se fez ouvir aquela voz, que voz? Que parecia com vento. Pode ser que tenha sido o som que parecesse com vento, ou o outro som que veio logo em seguida. 120 pessoas falando tudo ao mesmo tempo em outras línguas. Certamente foi estranho. Se eles já perceberam aquela tempestade sem nuvem nenhuma, né? Aquele som de um furacão, mas está tudo parado, só que está vindo daquela casa ali.
o povo já ia estar chegando, né? E daí começa todo mundo a falar de repente, em várias línguas. E o fascinante é que essas pessoas todas que estavam ali em Jerusalém, que não são dali, eles moram em outro lugar, eles falam outras línguas. E agora eles estão ouvindo esse povo, e cada um ouvia a sua própria língua. Vocês já estiveram num ambiente onde você está fora do seu ambiente, onde você não está entendendo o que o povo está falando, não é a sua língua, e de repente alguém fala a sua língua e de uma forma tão fascinante, o nosso cérebro ele capta em todos os barulhos que está entrando pela orelha, o nosso cérebro sabe filtrar e falar, isso ali eu reconheço. Isso já aconteceu comigo, é incrível. Outro dia eu estava passando lá é até engraçado, porque eu estava passando no no bairro Liberdade, num momento que a rua estava assim lotada. Ali tem certas feiras e tal, e eu estava passando ali, e o bairro Liberdade, ali em São Paulo, tem bastante descendentes, aliás, até japoneses e seus descendentes que moram ali, certo? Tem uma comunidade japonesa bastante grande, significativa, certo? Pois eu estava caminhando e tinha aquele blá blá blá, aquele zum zum zum, o povo falando, um gritando, outro aqui, outro ali, e eu não estava prestando atenção em nada. E de repente atrás de mim, mas logo atrás de mim, eu ouço algumas pessoas falando que não sei o que o brasileiro isso, que o brasileiro é aquilo, mas detalhe, estava em inglês. E eu captei. Eu não sei se vocês sabem, mas de berço, a minha mãe vem falando inglês com a gente para que a gente aprendesse o inglês em casa, para depois não ter que pagar a escola, né? Então, não, é uma oportunidade que ela viu e ela se aproveitou disso. E eu cresci, meus primeiros contatos com uma linguagem foram as duas ao mesmo tempo. Meu pai falava em português, minha mãe em inglês. O contato maior de pequenininho era com a mamãe, então eu estava acostumado com o inglês desde cedo. E o meu ouvido catou no meio daquele som todo, eu ouvi instantaneamente o que elas estavam falando. Olhei para trás, tinha gente da americana, tinha duas, estavam caminhando assim, atrás de mim, indo na mesma direção. Como elas estavam falando mal dos brasileiros, eu apertei o passo, mas o fato é que nós captamos aquilo que está na nossa língua, porque um monte de sons que não fazem sentido, a gente não consegue focar neles. Mas os sons, uma sequência de sons que fazem sentido para nós, a gente percebe na hora qual é o seu sentido. Essa é a maravilha de como Deus criou o nosso cérebro. A nossa língua é uma sequência de sons. Eles são estranhos, não são? Eu tenho um amigo que está aprendendo a falar português lá nos Estados Unidos e ele fica brincando comigo, ele faz assim, por causa do monte de não são, tem esse som nasal e na língua deles não tem, então ele brinca comigo e ele faz umas caretas e ele zoa comigo por causa desses sons, mas de fato, toda língua que a gente não conhece, se ficar olhando, não é estranho. Eu acho que foi por isso que os tradutores da Revista Corrigida colocaram línguas estranhas, porque é estranho. Talvez eles teriam sido mais felizes se colocassem estrangeiras em vez de estranhas, mas a ideia é a mesma. Aqui, esse povo de repente fica, como diz no versículo 6, eles são tomados de perplexidade, porque estavam ouvindo na sua própria língua. E aí eles estavam atônitos, se admiravam, estou lendo o versículo 7, né? Dizendo, vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Traduzindo, esse pessoal que está falando não é daquele povinho simples lá da Galileia, tudo pescador, gente burra que não manja muita coisa, que não fala direito a nossa língua hebraica? No caso aramaica? O grego também não falam direito? Percebe o que eu estou dizendo? Eles estão assim, como assim? Eles são tudo galileu. Eles não têm dinheiro para pagar CCIA, esse negócio é caro. Eles estavam perplexos porque eles não conseguiam entender como que pessoas simples, pescadores, gente de uma intelectualidade mais limitada, estavam falando com fluência uma outra língua. Como que é possível isso? A resposta
é que não é possível, a não ser que seja algo de Deus, um dom, um milagre. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Então eles falam, não é tudo Galileu? Como assim? Versículo 8. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Vê lá. Se alguém tinha dúvidas que essas línguas eram linguagens, que eram idiomas, esse versículo mata essa. Língua materna? Poxa, fica muito fácil, né? Então aqui, ele fala, como assim? Como que a gente está ouvindo esse bando de Galileu falar nas nossas línguas maternas? Aí ele fala, no versículo 9, somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Versículo 10, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões de Líbia, nas imediações de Cirene, e os romanos, que falam latim, né? Temos um monte de línguas diferentes aqui. E aí no versículo 11 ele fala tanto judeus como prosélitos, que são gentios ou ex-gentios, certo? Gentios que se tornaram judeus, é isso que é um prosélito. E ele está falando então, todos nós aqui, de nações diferentes, de todas essas regiões, cada uma com a sua cultura, cada uma com a sua língua. Como que esse bando de Galileu, de todos os grupos, os galileus é que estão falando em todas essas línguas? Eu até pulei uma parte ali no versículo 11, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, que são as últimas duas regiões citadas aqui. Se você contar, tem mais de 10 línguas diferentes, idiomas diferentes, não é? E no versículo 11, continuando, ele fala como os ouvimos falar sobre... Qual que era o tema? Do que eles estavam falando? Futebol? Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Então, gente, quando a gente examina só uma leitura assim um pouco mais cuidadosa desse texto, já deixa claro que o que estava acontecendo aqui era simplesmente Deus concedendo àqueles irmãos a habilidade de falar a língua daqueles outros que estavam ali, para que eles ouvissem das grandezas de Deus na língua materna deles e entendessem na hora, mesmo sendo uma multidão. Agora, para que isso? Isso aconteceu em Jerusalém, capital desta nação que rejeitou ao seu próprio Messias. Para que isso? A resposta, meus queridos, 1 Coríntios 14, 21 diz, na lei está escrito, falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Em 1 Coríntios 1, 22 diz que os judeus pedem sinais. Ora, faltou o sinal quando João Batista veio e anunciou o reino? Faltou o sinal quando ele anunciou o rei está chegando aí? Faltou? Faltou o sinal e milagre? Faltou o poder de Deus demonstrado visualmente? Faltou isso quando Jesus Cristo estava entre eles, fazendo tantos milagres que não se podiam contar? Porque o fim do livro de João, vocês lembram disso? O finzinho do livro de João é que não tem como escrever tudo. Não há espaço para escrever todas as coisas que Jesus Cristo fez. Então, a pergunta é, faltou? Esses sinais que os judeus estão habituados a pedir desde lá do começo, desde lá do Egito, Deus fazendo milagres e eles falando, então é de Deus, sim. Faltou? A verdade é que Deus sabia como eles reagiriam. E ele profetiza. Ele fala, até Paulo está citando isso, né, em 1 Coríntios 14, quando ele fala, na lei está escrito. Lá atrás no Velho Testamento já está escrito. Eu vou falar com esse povo por meio de pessoas de outras línguas, lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão. E não é o que aconteceu em Atos 2? Jesus Cristo sobe, envia os seus 12 apóstolos. Qual é o recado deles? O mesmo de antes, o reino está vindo aí. Mesmo que eles crucificaram o Messias,
o reino ainda estava sendo oferecido. Eles ainda tiveram, vamos dizer, uma segunda chance. Se eles crescem na mensagem que os seus representantes estavam pregando, o que ia acontecer? O retorno do Messias, o retorno do rei. E então ele ia estabelecer o seu reinado. O que eles fazem? Nem com as maravilhas de Deus sendo anunciadas na língua de cada um, dos judeus que vinham de outras partes, nem com as maravilhas de Deus sendo anunciadas por meio de outras línguas, nem assim eles quiseram ouvir. Gente, o dom de línguas tinha a função, sim, de transmitir a palavra de Deus em outras linguagens para que as pessoas pudessem entender de forma clara, de forma rápida, de forma eficiente. Tinha essa função, sim, mas também tinha a função de ser mais um sinal, de ser mais um milagre, onde Deus está mostrando, isso aqui não é dos homens. Quem é que consegue, ainda sendo galileu, falar essas línguas assim? Sem aprender, instantaneamente. Quem consegue? Óbvio que é de Deus. Vocês vão dar ouvidos agora ao recado ou não? E naquele dia, alguns estavam falando, se vocês continuarem a leitura, vocês veem, Teve uns que disseram, estão tudo bêbado. Não era todo mundo que estava com esse sentimento, mas tinha os escarnecedores, E aí Pedro faz uma pregação lascada, muito boa, mostrando a morte de Cristo na cruz, não para a salvação deles, mas como sendo a culpa deles. E alguns falaram, e agora, o que a gente faz? Então Pedro indicou a solução, mas o povo como um todo continuou rejeitando e, portanto, prejudicando e até matando os próprios apóstolos. E nós vemos nisso a continuação da rejeição deles. Irmãos, agora para os detalhes finais. 1 Coríntios, capítulo 13, nos instrui a respeito da duração do dom de línguas. Se formos ver no versículo 8, temos a expressão havendo línguas, cessarão. Já vamos entrar no texto em si, mas pensa comigo. Se as línguas ou a habilidade, o dom sobrenatural de falar em outras línguas, se esse dom vai cessar, se ele vai parar, a pergunta então que fica é quando? Não é? Eu quero saber, já parou? Vai parar ainda? Porque eu viajei para fora uns tempos aí, eu passei um cortado, eu queria conversar com as pessoas e não podia. Foi falta de espiritualidade minha? O que aconteceu? Então 1 Coríntios 13, versículo 8 até o 10, 8, 9 e 10 diz o seguinte: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Gente, só para vocês pensarem comigo sobre o sentido disso, claramente está falando dos dons, certo? Porque não é verdade que as profecias desapareceram, nós as temos ainda. E eu estou falando com vocês e vocês estão reagindo, obviamente estão entendendo, ou pelo menos a maioria, certo? Então, as línguas não cessaram, a gente tem línguas ainda. A pergunta é, está falando de profecias que vão falhar, que vão acabar? Está falando de línguas que vão acabar? Não, está falando aqui do dom relativo a essas coisas, o dom de profetizar, o dom de falar em línguas e o dom de saber as coisas sem ter estudado, que é o próximo ali, havendo ciência, passará. Um detalhe técnico, quando fala o amor jamais acaba, a palavra acaba, eu não sei por que os tradutores fizeram assim, mas a palavra grega indicando o fim de alguma coisa é a mesma em todas essas aqui. Quando falo o amor jamais acaba, havendo profecias, acaba, havendo línguas, acaba, havendo ciência, acaba, é tudo a mesma palavra grega. Vocês podem conferir que desaparecer, cessar e passar são sinônimos, é a mesma ideia, vai acabar, é só isso que está dizendo, beleza? No versículo 9 diz:
pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Paulo está dizendo, nós sabemos tudo? Não, ele está dizendo o oposto. A gente não sabe tudo. Nós não temos toda a informação necessária. Mas, eu gosto disso. Eu sempre gosto do uso da palavra mas, pelo Espírito Santo escrevendo através das mãos do apóstolo Paulo. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Há interpretações diferentes, óbvio, para essa passagem. Chegou a ter pessoas que disseram, isso aqui não está falando do que você acha, não. Está falando de Jesus Cristo. Quando Ele vier, Ele é completo, Ele é perfeito. Então, esses dons vão acabar. Portanto, antes do retorno do Senhor Jesus, os dons estão valendo e os espirituais têm acesso a esses dons. Essa é uma das explicações. O duro é que quando diz no versículo 10, mas quando vier o que é completo, a palavra o que é não está dizendo quem é, mas está dizendo o que é. Em nenhum momento nas Escrituras o Senhor Jesus, ou Deus, o Pai, Filho ou Espírito Santo, nunca é usado esse tipo de pronome como se fosse uma coisa em relação ao Senhor. E sempre um pronome pessoal, quem, ou ele, ou assim por diante. Então, pela própria formação desse texto, não é possível que seja uma referência ao Senhor Jesus. Então, está falando do quê? O que é completo que vai substituir o que é incompleto? Gente, o que é incompleto é o dom de falar a palavra de Deus, as profecias, o dom de transmitir essa palavra instantaneamente em qualquer língua, o dom de línguas, o dom de ciência, o dom de saber coisas sem ter estudado, o dom de entendimento sem escola. Esse dom também vai acabar. O que substitui tudo isso? De uma tacada só, de uma paulada só. A Bíblia, a palavra de Deus escrita e completa e finalizada e de novo escrita. As Escrituras completas substituem a todos esses dons. Não são mais necessários se nós já temos tudo por escrito igualzinho para todo mundo. Não é verdade? Pergunta: nós já temos a palavra de Deus escrita completa? Nós temos. Há necessidade de a gente perguntar um para o outro: ei, como é que faz tal coisa? Bom, ainda tem, claro, a gente precisa um do outro para crescer, mas para onde que a gente vai correr sempre que surgir uma dúvida? Para a palavra de Deus. Mesmo que a gente busque aos nossos mestres, aos nossos professores, aos nossos líderes, mesmo buscando a eles, nós ainda estamos procurando a resposta da Bíblia, ou pelo menos deveria ser assim, sempre. Então, o que é o dom de línguas que está ativo e sendo usado à torta e à direita em muitas igrejas nos dias de hoje? Eu não sei. Eu tenho 3 opções, mas eu não vou julgar aqueles que podem muito bem ser os meus irmãos em Cristo. Algumas opções podem ser fenômeno psicológico. Outra opção pode ser um engano deliberado, isso eu já presenciei. Uma terceira opção, a mais dura de todas, atividade demoníaca. Pode ser também. Eu não sei. Sabe o que eu sei que não é? O poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o escritor da palavra de Deus, não é? Não foi através do Espírito Santo que homens foram movidos da parte de Deus e registraram as profecias, todas elas?
O Espírito Santo é o autor da palavra. Era necessário, todos esses dons eram necessários quando a palavra não estava à disposição e completa e perfeita e finalizada. Sim, era necessário e de fato ele usou muita gente. E nós temos o registro disso nas Escrituras, especialmente ali no livro de Atos. Mas também temos em algumas passagens diferentes, até nas cartas de Paulo mesmo, Paulo que foi um grande operador de muitos milagres, indícios de que ele mesmo não podia mais, depois de um certo tempo, realizar milagres. Eu acredito que ainda nos dias do apóstolo Paulo, antes dele ser morto, os dons cessaram. O que ocorre hoje não é língua estrangeira, não são linguagens de outro país e, portanto, não são o dom de línguas, que é descrito com detalhes claros na Bíblia. Se não é de fato do Senhor, da onde que é? Do contrário. Não é do Senhor. O que é? Não sei. Às vezes a pessoa entra num estado emocional e começa a repetir sílabas. Isso ocorre. Eu já vi. E a pessoa que eu vi fazendo isso tinha uma intenção muito pura. Eu não atribuo àquela pessoa, àquele indivíduo especificamente, maldade alguma. Era uma pessoa que estava sob o efeito de forte emoção e não era algo que ele estava tentando fazer para me enganar, e não creio que naquele momento tenha sido atividade demoníaca também. Não no caso desse indivíduo. Mas nós não sabemos. O que nós podemos saber é que o dom de línguas era de fato linguagens, idiomas aprendidos, não. Eles tinham a habilidade de falar sem aprender, instantaneamente e com fluência, maravilhosamente hábeis para falar as maravilhas de Deus àqueles povos que estavam lá. Esse é o verdadeiro dom de línguas, e muito do que a gente vê por nosso país e afora não é realmente o dom de línguas de Deus. É uma pena que isso existe, realmente é, porque no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, nós já vimos ali a essência. A igreja precisa ser edificada. E eu já presenciei situações onde a igreja está em um momento de oração e a pessoa orando começa a falar um monte de sílabas em sequência que não trazem um significado. Todo mundo ficou olhando. Esqueceu que tinha orado antes, esqueceu que estava conversando com o Senhor. A igreja não foi edificada e isso se repete em todo o mundo muitas e muitas vezes. É triste isso? É sim. Eu acredito que não agrada ao Senhor. Mas todos nós temos uma parcela de coisas aonde nós devemos crescer, não é verdade? E a todos que estão ainda presos nesse tipo de coisa, por favor, irmãos, não sejamos juízes. A gente não sabe o que está acontecendo ali. Pode ser o pior, pode ser a menos ruim das opções. Mas o que seria bom mesmo é a pessoa falar as coisas de Deus na língua que o pessoal ali entende. E é por isso que Paulo disse, nesse mesmo capítulo, eu prefiro falar 5 palavras, que são do nosso entendimento, do que 10.000 em outras línguas. Essas 5 vão edificar bem mais do que 10.000 palavras faladas em outra língua que ninguém vai entender. Amém?